Olá, meu nome é Luan Ripka e este vídeo é o resultado de um trabalho realizado por mim e meus colegas Thalita Rocha e João Antônio Santana para a disciplina de Estatística para Biologia na Universidade Federal da Bahia, sob a orientação do professor Pavel Dodonov. Nosso objetivo aqui é dar uma introdução e uma visão geral acerca do tópico inferências com modelos múltiplos. Antes de chegar nesse ponto, é importante fazer uma breve discussão. Dentro e fora do âmbito acadêmico, muitas pessoas cometem um determinado equívoco: interpretar modelos estatísticos como se fosse uma representação fiel da realidade, quando, por definição, modelos estatísticos são estruturas de análise que buscam obter uma aproximação ou uma estimativa da realidade de uma população. E para citar George Box, todo modelo está errado, essencialmente, mas alguns são úteis. O que isso faz referência é ao fato de que os modelos são apenas aproximações. Porém, nem sempre um único modelo vai ser a solução perfeita para uma determinada análise. E é baseado nessa ideia que se pode tirar inferências a partir de inúmeros modelos. Fazer inferências com múltiplos modelos é um processo de analisar vários desses modelos, desses métodos de testes estatísticos, em busca de definir a abordagem mais coerente para realizar inferências dentro do seu trabalho, seja escolhendo um modelo mais adequado dentro de um conjunto de modelos relacionados ou considerando as análises realizadas em vários modelos igualmente relevantes. Para se medir a relevância de um determinado modelo dentro de um trabalho, o ideal é que se possa, preferivelmente, quantificar a qualidade de um modelo. Isso pode ser feito através de estatísticas de testes como critérios de informação. São conhecidos vastamente os critérios de informação de Bayes, ou, o foco deste vídeo, o critério de informação de Akaike. Porém, antes de se aprofundar nesta questão, é importante notar que, assim como é pontuado por Burnham e Anderson no seu livro de 2002, no seu artigo de 2004, que nós utilizamos para fontes aqui, dentre outras, existem também questões filosóficas, questões teóricas de cada objeto de estudo e tudo mais, envolvidos na escolha de modelos para tratar de cada trabalho especificamente, certo? Porém, no que concerne às questões matemáticas e teórico-matemáticas, nós precisamos primeiro observar as definições e a fonte da base no qual o critério de informação de Akaike é fundamentado. A primeira base dessas é a função da verossimilhança. E a função da verossimilhança é uma estimativa das chances de um evento, uma observação ocorrer, dado um conjunto de parâmetros. E a verossimilhança, o valor, se refere aos parâmetros, a verossimilhança dos parâmetros. O que isso quer dizer, de uma outra forma, nas palavras de Fisher, o criador, é que a verossimilhança de um parâmetro, dada uma observação, é igual à probabilidade daquela observação ocorrer com aquele parâmetro. Eu acredito que o melhor exemplo seja o exemplo de Fisher, quando ele desenvolveu este método. Ele utilizou os cálculos da distribuição de Poisson para estimar a probabilidade
de uma sequência genética entre dois táxons ser diferente ou igual em uma determinada quantidade de nucleotídeos, certo? Então, nesse cálculo, havia incluído um parâmetro, um coeficiente, que era a distância evolutiva entre eles. Ao alternar os valores deste parâmetro, você altera qual é o resultado daquele cálculo de probabilidade. A ideia disso é você mudar esses valores dentro de um determinado intervalo ao ponto de você obter um valor máximo dessa probabilidade, um valor máximo que vai ser referido como a máxima verossimilhança, ou seja, a chance mais alta daquele evento ocorrer é quando aquele determinado parâmetro tiver este determinado valor, que vai dar este determinado resultado chamado de máxima verossimilhança. Inclusive, os cálculos da máxima verossimilhança devem ser feitos em log para simplificar, né? A segunda base do critério de informação de Akaike é a divergência de Kullback-Leibler. Ela é uma medição de como uma distribuição probabilística difere de uma distribuição referência, seja essa distribuição referência um modelo já compreendido ou uma distribuição não conhecida. De qualquer forma, eu não vou me aprofundar muito nesses cálculos ou nessas explicações, porque uma parte disso já está contido nos cálculos do critério de informação de Akaike. A parte que varia dentro dos cálculos de Kullback-Leibler foi o que Akaike utilizou. A epifania de Akaike foi que um dos fatores dentro da divergência de Kullback-Leibler pode ser traduzida como a máxima verossimilhança daquela distribuição probabilística. E após algumas correções, essa substituição e alguns avanços no cálculo, ele chegou a uma fórmula final, referida como a fórmula do critério de informação de Akaike. Esta fórmula, lida como 2K menos 2 log da máxima verossimilhança estimada, se refere a K como sendo o número de parâmetros utilizado nesse modelo. E a ideia é que você vai gerar um valor resultado disso que vai ser referido como o peso do critério de informação de Akaike. O seu objetivo, quando utilizando isso, deve ser obter um modelo mais simples possível que explique bem os dados que você tiver, certo? O valor do critério de informação de Akaike, do peso do critério de informação de Akaike para cada modelo, deve ser o menor possível para que o modelo seja simples. Modelos mais simples nos dão respostas mais objetivas, respostas que podem ser mais facilmente compreendidas e aplicadas e utilizadas em outros trabalhos. Esse cálculo ele é muito criticado por algumas pessoas por não ser tão preciso quanto os testes bayesianos, na visão dessas pessoas. Porém, como Burnham e Anderson também pontuam no livro, nos artigos deles, há um critério bayesiano contido nos cálculos do critério de informação de Akaike, se você se aprofundar um pouco mais. Portanto, é sim um método confiável. Uma das questões criticadas é que o cálculo do critério de informação de Akaike é um cálculo assintótico.
Para quem não souber, um cálculo assintótico é um cálculo no qual um dos fatores, ou talvez mais do que um, se torna irrelevante em questão de valor quando os valores dos coeficientes aumentam muito. Por exemplo, se você tiver uma função de n no que seja igual a n ao quadrado mais 2n. 2n se torna bastante irrelevante comparado com n ao quadrado se o valor de n for 4.000 e alguma coisa. Certo? Então, é possível se eliminar a parte do 2n e dizer que a função de n é assintótica ou assintoticamente igual a n ao quadrado. E isso significa, no caso do critério de formação de Akaike, que uma parte dos cálculos não necessariamente estão lá, mas existem correções para cálculos com tamanhos amostrais menores que corrigem isso, uma adição que pode ser feita no cálculo, e muita gente prega que deve-se sempre utilizar essa correção, porém, como ela, dependendo do seu universo amostral, vai acabar sendo praticamente irrelevante, então não é realmente necessário em todos os casos utilizar essa correção. Então é isso. Recapitulando, modelos estatísticos são apenas previsões da realidade de uma população. Cada modelo estatístico deve ser escolhido baseado em uma fundamentação teórica, filosófica robusta e que faça sentido para o seu objeto de estudo. E, além disso, você pode comparar inúmeros modelos e talvez você possa obter resultados bem mais complexos e mais interessantes, porém simplificados ao ponto de entendimento quando você entender quão bem cada modelo explica os seus dados. E para isso nós temos testes como estatística de Bayes ou os testes de critério de formação de Akaike. É isso.